semana no Indicas teremos a Jana Menescal para fazer a maquiagem para o verão, tanto para o dia quanto para a noite. Bom dia, Jana. Oi, bom dia. Então, Jana, qual a maquiagem que você vai fazer hoje na Bárbara? Então, pra Bárbara, a gente pensou numa coisa que fosse luminosa pro dia, né? Que a gente pudesse reverter pra uma maquiagem de noite. Porque às vezes acontece essa situação, você tá no trabalho, aí você vai esticar, vai sair pra algum lugar e pode aproveitar a base que você já tem, a sombra, e dar um realce pra ficar bonito pra, né, arrasar da noite. Então a gente vai fazer uma pele leve nela, uma coisa bem luminosa pra valorizar os traços e tal. E depois a gente vai acrescentar um pouquinho mais de sombra pra ficar mais... produção mais caprichada pra noite. Então tá ótimo. E a pele clara, qual é a cor do corretivo, o melhor tom pro corretivo? Na verdade, a pele clara, todos os tons de pele você tem que aproximar da cor do tom da pele. Um erro muito comum que a gente vê é a pessoa fazendo um corretivo muito mais claro do que a pele dela. E aí fica com aquele efeito panda invertido, né, que fica com as olheiras mais claras. E isso não é muito legal, então a gente tem que geralmente aproximar do tom da base. Se for o tom da base, se tiver uma cobertura um pouco mais espessa, já faz um resultado legal. Então vamos lá. Aqui eu tô aplicando corretivo, a base como corretivo, tá vendo? Olha pra cima. Aí já pode aproveitar a base como corretivo, ó, tá vendo? Como a primeira camada de corretivo. O corretivo sempre vem por último, porque aí você aplica à medida que ainda não cobrir tudo, entendeu? Então é outro erro, né? Que todo mundo passa também corretivo antes. O ideal é que você passe no final, que aí o que não cobriu com a base, você cobre com corretivo. Jana, e eu queria saber uma coisa, maquiagem exposta ao sol, como é que a gente faz? Passa o filtro antes, o filtro depois da maquiagem? Olha, hoje em dia tem muitos cosméticos que já vêm com filtro solar, então existem bases, corretivos que já tem esse tipo de formulação, mas você pode aplicar antes, como você faz a preparação normal, você lava a pele, tonifica, aplica o filtro solar e depois se maqueia, que aí ele garante uma proteção legal. Entendi. O filtro, além de proteger do sol, protege também a pele com a maquiagem? Pra quem usa maquiagem todo dia, pra trabalho? O filtro, na verdade, ele vai fazer uma base antes da base, né? Então ele vai ser um elemento da preparação da pele. Jana, e qual é o tipo de pincel pra base? Olha, existem vários tipos, tá? Mas assim, o ideal é que você ache um pincel que não seja muito largo se o seu rosto for pequeno. E o pincel mais largo ele é ideal para espalhar em áreas maiores. Por exemplo, aqui eu comecei do meio e vou espalhando para as beiradas. Mas quando eu chegar pertinho do olho, eu tenho que usar um pincel menor, que pode ser um pincel de corretivo, também aplicando a base. Naquele mesmo princípio que a gente falou, que quando a gente aplica a base como corretivo, esse pincel vai cair super bem. E uma coisa que você falou que eu queria confirmar com você, a maquiagem sempre começa do meio pro lateral, pra extremidade do rosto? O ideal é que você coloque no centro pra você espalhando pra ficar um efeito mais suave. Que se você começar da beirada, vai ficar muito marcado em volta, ficar com aquele rosto muito com efeito de maquiagem. Então, como é uma maquiagem pra dia, a gente pode ir espalhando nesse sentido que ela nas extremidades ela já vai tendo um aspecto mais natural, ficar mais dissolvido, entendeu? E aquela velha história de maquiar também o pescoço, usar a base também no pescoço? É sempre bom você dar uma espalhadinha pra fazer essa mistura, entendeu? Entre o tom do rosto e o tom do colo, porque geralmente a gente protege sempre o rosto e o pescoço, e na hora de pegar sol a gente acaba pegando mais sol aqui, né? Pra ficar com a marquinha de biquíni. Então o ideal é que você puxe um pouquinho da base pra baixo, pra igualar um pouco, pelo menos pra mesclar e não ficar aquele resultado só do rosto de uma cor e o corpo de outra. Jana, a boca também é legal passar um corretivo pra depois passar um gloss ou um batom por cima? Depende do efeito que você quer. O corretivo, ele às vezes, por exemplo, se for passar um batom, ele pode fixar melhor o batom. Mas ele apaga um pouco a boca, então de repente se você for passar o gloss, ele vai ficar muito apagado. Dependendo do efeito, até interessante. Entendi. Agora eu vou te mostrar o pincel menor pra gente aplicar a base como corretivo, ó. É sempre bem próximo aos cílios. O efeito fica mais natural. Tudo bem? Jana, e as sombras agora, essas cores vibrantes que estão agora nesse verão? Não sai um pouco do padrão assim, normal? Assim, sempre tem uma moda que vem com umas cores vibrantes e aí a maquiagem fica bonita, mas pro dia a dia ela serve? Ela acompanha o dia a dia das pessoas?
Existe como você fazer pro dia a dia, desde que você não espalhe muito até a parte da sobrancelha, entendeu? Se você procurar manter mais perto da raiz dos cílios, você pode botar um pouquinho de cor, que fica até legal, fica divertido, dá uma coisa mais informal, assim, pro dia a dia, sem ficar muito carregado, senão vira muito anos 80, né? Fica datado. Mas dá pra fazer sim, dá pra gente puxar um pouquinho pras cores vibrantes. Estão usando muito coral, laranja, rosa, tá voltando com muita força no verão, e são cores que são jovens, né? Traz esse frescor do dia a dia, que é legal também aplicar no dia a dia, mas lembrando que deixar mais concentrado na parte inferior, assim, do olho, do que mais pra perto da sobrancelha. Se espalhar muito, aí já fica um visual muito marcante, entendeu? Isso é uma coisa importante que você falou, que todo mundo começa a espalhar, aí perde o controle, vai espalhando, vai até a sobrancelha. A gente tem que tomar cuidado de deixar mais próximo, pra ficar um visual natural, né? Lógico, dependendo da produção. Maquiagem pode tudo, é igual a cada rosto é uma tela, você pode inventar o que você quiser, desde que esteja dentro da proposta, né? Então acho que pro dia a dia, a gente precisa manter esse controle. Pra ficar uma coisa natural, eu nem vou passar corretivo mesmo, a base já tampou bastante, então a gente agora vai passar pra parte de correção, de dar uma destacada nos traços dela, pra valorizar, tá? E pra disfarçar, assim, tipo, alguma cicatriz, alguma pintinha que seja Aí assim, sim, aí a gente pode vir com corretivo bem localizado. Um pouquinho mais claro. Jana, você vai passar o blush agora na Bárbara, né? O que a gente pode ter, assim, o blush? Qual a tonalidade melhor pra pele clara ou pra pele mais morena? Como esse look que a gente vai fazer primeiro, ele é uma coisa mais leve, eu vou aplicar um tom que é um pouco rosado, mas ele puxa um pouco pro tom da pele dela. Que aí eu vou aproveitar pra fazer o contorno. E esse tipo de produto é um blush cremoso. Então ele tem uma vantagem legal, que você pode aplicar ele, é um blush versátil, por exemplo. Você deixa na sua bolsa, na sua necessaire, você pode usar também como um batom. Porque ele tem o mesmo tipo de textura de um batom. Então você pode aplicar tanto nos lábios, quanto aqui, dar uma coradinha, até um pouquinho às vezes aqui no olho, pra dar aquela cor natural, sabe? Então ele é um blush versátil, que é um produto legal pra você ter na bolsa, é uma dica bacana, né? Você pode aproveitar pra várias coisas. E junto com ele, o que a gente pode ter à mão, assim, sempre na bolsa, que possa fazer um look básico, assim? Ó, eu acho que todo mundo tem que ter um corretivo, um blush, que pode ser cremoso ou em pó, uma base ou um compacto, que seja base, misto com pó, e um rímel, né, uma máscara de cílios, que é pra valorizar bastante o olhar.